Antes de começar esse vídeo, só quero dar um aviso para você que não investe em previdência ou que investe em produtos previdenciários ruins. Para de investir mal o seu dinheiro de longo prazo. Não só de longo prazo, mas esse é o assunto do vídeo de hoje. Perceba que nem falei de aposentadoria aqui, falei de longo prazo. E o motivo? Fica aqui nesse vídeo para descobrir. Se você não tem conta na XP ainda, já aproveita o QR Code que está aparecendo aqui na tela para ter acesso aos melhores produtos do mercado. Agora bora falar de previdência privada? Esse aqui é um Aprenda a Investir especial, pois vamos falar de previdência. E quando falamos sobre o histórico da previdência privada no Brasil, é comum associar o produto aos grandes vilões da rentabilidade do investidor, como as taxas de carregamento para entrada e saída do plano, custos administrativos elevados e um portfólio engessado, trazendo rendimentos pouco relevantes. Em resumo, os investidores acabavam pagando caro para, em muitos casos, perder dinheiro para a inflação. Esse passado não é tão distante. Ainda é possível encontrar investidores que possuem alocação em fundos de previdência com essa característica, justamente por desconhecer, primeiro, a diversidade de estratégias e oportunidades dentro dos fundos de previdência e, segundo, a flexibilidade que esses veículos oferecem em relação às mudanças dos fundos através da portabilidade de recursos. As recentes mudanças implementadas pela reforma da Previdência evidenciaram para a população brasileira as sensibilidades do sistema de previdência social atual. Esse fator, somado ao avanço da educação financeira no Brasil, potencializa os debates sobre a alocação de ativos de previdência privada. Mas sempre importante lembrar, é muito comum que os investidores façam a ligação direta entre previdência e aposentadoria. E não que isso seja um problema, pelo contrário. É sim uma excelente ferramenta para o planejamento da aposentadoria. Entretanto, o investidor precisa entender que esse não é um veículo exclusivo para esse fim. Os fundos de previdência são, no geral, excelentes instrumentos para toda e qualquer alocação de longo prazo que busca eficiência tributária, entre outras vantagens. Para começar, esse é um dos únicos veículos em que o investidor possui incentivo direto para cadastrar aportes recorrentes de forma sistemática e automática. Se tratando assim de um excelente aliado para o investidor que deseja ter disciplina para gerar uma poupança de longo prazo. Mas afinal de contas, quais são os outros grandes diferenciais da Previdência? Primeiro, benefícios fiscais, tanto no curto quanto no longo prazo. Para o investidor que contrata a Previdência do tipo PGBL, ele pode deduzir da sua base de cálculo até 12% da renda bruta anual tributável de valores aplicados nesse plano, desde que faça na declaração de IR a modalidade completa. Uma outra vantagem importante é tanto para o PGBL quanto para o VGBL. Caso o investidor escolha o regime de tributação do tipo regressivo, ele poderá atingir, após 10 anos de investimentos, a menor alíquota de imposto de renda que existe no mercado financeiro, que é de 10% no momento, vezes o resgate de 15% nos fundos tradicionais após 2 anos. Uma outra vantagem é a isenção de come-cotas. Os fundos previdenciários, assim como os fundos tradicionais de ações, não possui a antecipação semestral do imposto de renda, o chamado come-cotas. Dessa forma, quando aumentamos o horizonte de investimentos, principalmente para horizontes superiores a 8 a 10 anos, a ausência desse recolhimento semestral melhora significativamente o retorno do fundo, se comparado a outros veículos. Isenção do ITCMD nos casos dos planos do tipo VGBL. O investidor pode contar com a isenção de imposto no processo de transmissão desse recurso, uma vez que eles não entram em inventário. Vale reforçar que essa isenção é vigente na maioria dos estados brasileiros. O ITCMD é um imposto estadual e pode ser passível de discussão jurídica a depender do caso. Fácil portabilidade. O investidor conta com a flexibilidade de transferir os recursos de um fundo de previdência para outro sem custo algum, desde que não haja taxa de carregamento, em poucos dias ou semanas, sem a necessidade de resgate, apenas utilizando a portabilidade. Com isso, ele pode realizar rebalanceamentos ou até mesmo mudança de estratégias de alocação de forma prática, sem custo e, por exemplo, sem o imposto de renda no resgate. O investidor pode escolher entre resgatar ou obter renda. Além de todas as características citadas anteriormente, o investidor ainda pode escolher uma data futura em que deverá optar por resgatar o saldo acumulado e administrar sua utilização do investimento com o tempo, ou realizar a contratação do pagamento de uma renda mensal, que pode ser do tipo vitalícia, no qual o investidor vai receber a renda mensal até a data do seu falecimento, quando encerraria o recebimento, ou contratar uma renda temporária mensal, com prazo certo,
com um valor definido por tempo específico. Esse investidor também poderá optar pela renda vitalícia com reversão aos beneficiários, dado a sequência de recebimentos mesmo após o falecimento. Vale destacar que em todos esses casos, a renda contratada será adicionada às demais fontes de renda do titular e vai ser tributada conforme tabela progressiva, de acordo com o imposto de renda e alíquota que esse investidor tende a realizar. Em resumo, são benefícios tributários e estruturais característicos de um produto de longo prazo. Vale pontuar que em alguns planos há grandes penalidades ao investidor, caso esse investidor queira sacar os recursos em um curto prazo, como é o caso dos investimentos em previdência do tipo PGBL regressivo, que o investidor que tentar sacar os recursos num prazo inferior a 2 anos vai pagar 35% de imposto de renda sobre todo o capital investido. E também no VGBL, que também seria esse 35%, porém sobre o rendimento que esse investidor teve. Mas mesmo assim, ainda é caro em termos tributários, tá? Por outro lado, se o investidor deixar por 10 anos, além de ter descontos anuais do imposto de renda, no caso do PGBL, poderia pagar apenas 10% de imposto de renda. Por esse motivo, é importante entender todas as características do plano para poder escolher o que melhor se encaixa na sua realidade fiscal. Tá, agora você deve estar se perguntando como a previdência entra na carteira do investidor. Um ponto muito importante, que é o erro de muitos investidores, é achar que a previdência tem que ser tratada como um recurso separado da sua carteira de investimentos. Não! A previdência privada ela é uma ferramenta de longo prazo que deve ser olhada de maneira global com a alocação da sua carteira de investimentos. Vale pontuar que não existe uma regra obrigatória sobre o percentual que deve ser alocado em fundos de previdência. Por outro lado, a nossa sugestão é que pelo menos 20% da carteira seja alocada nesse tipo de fundos, desde que respeite os objetivos de horizonte de investimento e a sua política de riscos. Você quer saber mais como a previdência entra na carteira dos seus investimentos? Vamos deixar aqui na tela um QR Code que tem um relatório falando exatamente sobre isso. Esse é o vídeo de hoje e eu preparei um bem especial para falar como receber esse desconto de 12% no sua declaração de imposto de renda. Então, se inscreve aqui no canal da XP para não perder o próximo Aprenda a Investir. Até a próxima!